Olá a todos e bem-vindos a um novo episódio do Cartoon Horror Show. Hoje, vamos falar sobre 4 casos reais e horríveis que aconteceram no Airbnb. Vocês sabem, aquele site que permite alugar hotéis, apartamentos e quartos para sair de férias. Acreditem, coisas assustadoras às vezes acontecem nesses lugares. Meu marido e eu curtimos férias em Paris com alguns amigos. Eu estava super animada. Uma amiga tinha nos convidado para encontrar ela e o marido. Alguns dos links que ela tinha me enviado eram simplesmente maravilhosos. Ela tinha reservado um Airbnb com 2 quartos em um lugar chamado Palazzo, uma pequena vila francesa pitoresca a cerca de 50 minutos de Paris. Isso significava que poderíamos vivenciar um pouco da vida no interior francês. Entre um dia inteiro de compras e de passeios em Paris mesmo, parecia ser um fim de semana dos sonhos para mim. Vou dizer, não existe lugar mais romântico do que Paris, né? Pegamos o Hostar para Paris, almoçamos, alugamos um carro e fomos para o nosso Airbnb. Eu estava animadíssima, praticando o francês básico que aprendi na escola. E mesmo que eu fosse meio ruim, os franceses eram tão gentis. Eu tinha ouvido dizer que eles eram muito grosseiros. E foi encantador ver que isso era só um mito. O almoço foi muito agradável e a casa era simplesmente maravilhosa. Eu e uma amiga tomamos um bom ketchup enquanto explorávamos a casa. E deixamos os meninos serem meninos por um tempinho, enquanto nos encantávamos com o quão adoravelmente francês era tudo. O jardim dos fundos também era incrível, aquele grande gramado verde que se abria para um denso bosque. No final, eu estava no paraíso. Ainda estava um pouco frio, mas o lugar era sereno e era realmente muito romântico. Jamais imaginei que nossa felicidade romântica seria tão terrivelmente destruída. Tivemos um jantar maravilhoso e compramos uma pequena árvore de cobre local. Depois voltamos para o Airbnb, no escuro, é verdade, um pouco bêbados. Feliz por estar de volta ao show. Continuamos bebendo na cozinha do Airbnb e o namorado da minha amiga se diverte explorando os armários e gavetas. Foi assim que ele encontrou uma lanterna meio vagabunda, pelo que pude ver. Mas isso o fez querer explorar a floresta escura no fim do jardim. Nós brincávamos que ele seria o primeiro a morrer em um filme de terror. Mas sem se deixar impressionar e um pouco bêbado, ele sai mesmo assim para explorar o final do jardim. Ele fica lá por uns 10 minutos e, enquanto isso, todas nós estamos conversando para planejar nosso pequeno passeio a Paris. Na manhã seguinte, ouvimos esse grito e ficamos em silêncio, percebendo que é o namorado da minha amiga que acabou de gritar bem alto. Ele entra correndo pela porta dos fundos e pergunta quem fala melhor francês, pois precisam ligar para a polícia imediatamente. Meu namorado acusou-o de estar pregando uma peça, mas dava para ver que ele estava realmente com medo. Ele ficou branco como um lençol. Ele me disse: "Eu juro pela cabeça da minha mãe que não é brincadeira. Temos que chamar a polícia agora." Um pouco de pânico se seguiu antes que ele finalmente soltasse. Que não estamos em perigo, mas que realmente deveríamos chamar a polícia. Porque havia um cadáver na floresta atrás da casa, nós não conseguíamos acreditar. E meu namorado estava totalmente incrédulo. Ele exigiu sair para ver isso por si mesmo. O namorado da minha amiga, que foi quem encontrou o corpo, começou a dizer: "Você não quer fazer isso, cara?" Honestamente, ela não estava em bom estado. O motivo pelo qual ele estava tão assustado é que não era apenas um corpo morto. Uma pessoa idosa caiu batendo a cabeça. O cara afirmou que era óbvio que a pessoa tinha sido assassinada, como se estivesse em um estado deplorável. Chamamos a polícia e, felizmente, um deles falava inglês muito bem. Felizmente, o namorado da minha amiga pôde descrever como encontrou o corpo. Enquanto isso, procuramos outro lugar para passar a noite e decidimos por um hotel 4 estrelas no centro de Paris. A viagem inteira estava arruinada. Achávamos que poderíamos sair de fininho, aproveitar o resto do fim de semana, mas a polícia também quis falar conosco no dia seguinte. Aparentemente, se não houvesse nenhum ato criminoso evidente, nós estaríamos livres para ir embora. Na verdade, queríamos um fim de semana romântico, mas acabamos como principais suspeitos de um assassinato. Obviamente, nós finalmente fomos inocentados e pudemos voltar para casa, mas tudo isso foi terrivelmente horrível.
O mais estranho é que os proprietários nos pediram boas avaliações depois, mesmo tendo encontrado um cadáver na propriedade deles. De todos os aspectos surreais e insanos dessa viagem, esse foi o auge. Minha família adora o Natal. As pessoas mais chatas começam a colocar as decorações de Natal em meados de novembro e a tocar All I Want for Christmas Uncio, da Marie Carré. Pela primeira vez a cada ano, isso virou quase um ritual. Meu marido e minhas 3 filhas sempre usam seus pijamas combinando, o que eu adoro. E mesmo que preparar a ceia de Natal possa ser um pouco estressante em alguns anos, eu adoro ser aquela família para a qual todos os outros parentes vêm. Com a aproximação das festas, só tem um grande problema. Somos australianos. Está na hora de dar uma explicação rápida. Na América e na Europa, o Natal acontece durante o inverno, obviamente. Mas os meses que cercam dezembro estão entre os mais quentes do calendário australiano. Na verdade, na Austrália, é mais provável que você tome sol usando seu gorro de Papai Noel do que beba um gemada quente perto de uma lareira. Mas, como em qualquer outro lugar, quase todas as nossas imagens festivas são de paisagens de inverno com neve, campos cobertos de neve e pequenos piscos de peito ruivo aninhados na crosta do pão. Mas onde vivemos, em um lugar específico chamado Darwin, há muito mais palmeiras do que pão. Como meus 2 filhos nunca viram neve em 2019, queríamos mudar isso. Então, mesmo que as pessoas nos chamassem de loucos, para fazer isso, reservamos voos para uma Europa gelada no final de novembro. A viagem toda foi absolutamente incrível, mas achei que os voos foram um pouco cansativos. Mas ao ver alguns dos lugares mais incríveis da Europa, com um toque festivo da neve, valeu cada minuto presa naquele tubo demoníaco apertado. Então nós viajamos e vimos Praga, Berlim, Roma, Copenhague, Paris e Londres. Mas o que minha família mais esperava era ver a Irlanda pela primeira vez. As crianças pareciam ter na cabeça que era um lugar mágico, cheio de fadas e outras criaturas. E eles tinham dificuldade em conter a empolgação. Enquanto a perspectiva de beber Guinness direto da torneira deixava meu marido quase tão animado quanto nossas 2 menininhas. Chegamos a esse pequeno Airbnb no subúrbio de Cork, uma casa geminada que parecia ter saído de um livro de contos. E antes mesmo de alguém colocar as malas no chão, ele já pede a senha do Wi-Fi. Não, meu marido trabalha com informática e segurança na internet é meio que uma paixão para ele. Não apenas por ser seu trabalho, mas por saber que precisamos ajudar nossa filha a se proteger de algumas das coisas mais sombrias existentes no ciberespaço. Você deveria pedir a ele todos os detalhes sobre o que ele faz. Mas toda vez que chegamos em um Airbnb em algum lugar, meu marido gosta de escanear a rede para garantir que há controles parentais e que está seguro de outras formas também. Assim ele mexe no notebook enquanto toma um café rápido. Quando notei esse detalhe específico no rosto dele, passamos a reconhecer o que isso significava. E eu não gosto nem um pouco disso. Eu me sento ao lado dele, no sofá, e me inclino para ver o que está incomodando ele. Mas tudo o que consigo ver são besteiras de computador na tela. Nunca fui muito boa com tecnologia. Então, para minha grande decepção, tenho que pedir para ele me explicar. Então ele me mostra essa linha de texto e me explica que foi isso que disse para ele. Que já havia um aparelho conectado à rede Wi-Fi quando chegamos. Ele mostra como conseguiu explicar que todos os nossos celulares e o notebook dele estavam conectados. Mas realmente havia um aparelho misterioso em algum lugar. Depois ele abre outra janela e aponta para um pequeno ícone, que claramente era uma pequena imagem de uma câmera fotográfica. Eu tento ver o lado bom das coisas, sugerindo que se trata de uma câmera de segurança instalada do lado de fora da propriedade. Mas meu marido dá a volta no prédio e diz que não vê nenhum tipo de aparelho em lugar nenhum. É nesse momento que ele começa a tentar usar sua mágica de informática. Alguns minutos depois, eu o ouço me chamar na cozinha com aquela voz de pai dele, como se algo estivesse errado. Mas eu não podia avisar as crianças. Os olhos dele estavam arregalados enquanto ele apontava de novo para a tela do notebook. E nela, como uma transmissão de vídeo do quarto onde nossas 2 filhas tinham planejado ficar. Como uma visão de cima para baixo, como se a câmera estivesse pendurada no teto. Então corremos até o quarto das meninas para descobrir que a câmera tinha sido escondida em um detector de fumaça que ficava bem acima de uma das camas. Ainda não sabíamos quem, mas alguém tinha planejado vigiar o sono da nossa filha. Isso é provavelmente uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceram em família. Meu marido liga imediatamente para o proprietário da casa para perguntar por que havia uma câmera instalada no quarto das crianças. No começo, o proprietário negou que havia uma câmera na propriedade.
E ainda teve a cara de pau de sugerir que a transmissão de vídeo vinha de outra casa do bairro. Como se eu não reconhecesse meus próprios filhos. Meu marido teve que ameaçar enviar uma captura de tela do vídeo para eles admitirem. Depois eles inventaram um monte de besteiras, dizendo que só queriam proteger a propriedade deles. Meu marido acusou a pessoa de ser um voyeur e ameaçou denunciá-los ao Airbnb. E nesse momento, eles ficaram de boca aberta e não sabiam mais o que dizer. Depois, eles simplesmente desligaram. Nós os chamamos de canalhas e... Mas eles não tiveram uma palavra para dizer em sua própria defesa. Estávamos absolutamente furiosas e também completamente apavoradas. Evitou que aquele cachorro ficasse encarando seus filhos a noite toda. E mesmo que já fosse bem tarde da noite naquele momento, meu marido e eu pedimos para as crianças arrumarem suas coisas enquanto procurávamos um hotel por perto. Levou vários meses de troca de e-mails com o serviço de reclamações de clientes do Airbnb, mas finalmente conseguimos o reembolso ao qual tínhamos direito. O Airbnb também nos tranquilizou dizendo que havia proibido os proprietários de alugar imóveis usando o serviço. Isso fez muito mais pela minha tranquilidade do que qualquer quantia em dinheiro. Eu sei que existem pessoas que têm esse tipo de desejo distorcido, mas nunca pensei, nem por um segundo, que eu mesma encontraria alguém assim. E muito menos durante as férias de Natal, com as quais eu sempre sonhei na Europa. Não, a única coisa que realmente me preocupa agora é a capacidade do Airbnb de manter essa pessoa e pessoas como ele fora da plataforma. Meu marido e eu os pressionamos sobre os sistemas que eles implementaram para garantir a segurança de seus clientes. Porém, eles não possuem uma resposta adequada. Nós apontamos que esse terrível voyeur poderia facilmente abrir outra conta em nome de um amigo ou parente e continuar filmando crianças sem o consentimento delas. E os e-mails jurídicos que recebemos em resposta basicamente diziam: não fazemos ideia do que fazer. E esse é o medo que eu tenho. Que em algum lugar exista uma garotinha deitada tranquilamente em sua cama que não faça a menor ideia. Um irlandês de olhar suspeito a observa, fazendo sabe-se lá o quê. Um ano, uma das minhas amigas próximas decidiu encontrar um Airbnb em Nova York para uma semana de comemoração de aniversário. E nós duas estávamos muito animadas com essa ideia. O anúncio que minha amiga conseguiu encontrar para nós consistia nos 2 andares superiores de uma antiga casa geminada e era absolutamente deslumbrante. Acho que as pessoas estão tão focadas nos arranha-céus e em outras comodidades modernas que associamos a Nova York, que esquecemos o quanto a cidade é antiga e como. Muito dessa história está gravada na arquitetura de alguns dos edifícios mais antigos da cidade. Então pegamos um voo, chegamos ao Airbnb e era tudo o que poderíamos desejar. Ainda melhor. O proprietário morava no térreo do prédio, então se precisássemos de alguma coisa, ele estava logo embaixo. Genial, não é? Não. Errado. Como a maioria das coisas, você realmente não sabe com o que está lidando até se deparar com isso. O cara nos registra, então pergunta se temos alguma dúvida ou outra coisa e é perfeitamente acolhedor. E então, de repente, no momento em que agradecemos e tudo mais, ele diz: "Ah, meninas. Aliás, deve haver um saco grande debaixo de uma das suas camas. Vocês não devem tocar nele de jeito nenhum." Segue-se um pequeno silêncio constrangedor, onde eu e minha amiga ficamos tipo: "Que porra é essa?" Então perguntamos se ele não quer que a gente pegue o saco antes de nos instalarmos, já que é óbvio que é algo muito privado. Ele então responde: "Não, é lá que ele mora." O que isso quer dizer? Caramba, o que é isso? Quem é ele? Enfim, isso me parece estúpido agora. Então nós rimos disso. Afinal, estávamos em Nova York, onde todos já eram meio loucos antes mesmo de considerarmos isso. Deixar um pouco de loucura estragar o que poderia ter sido uma semana de aniversário incrível? Na primeira noite eu dei uma olhada debaixo da cama e descobri que, na verdade, era a minha cama que tinha a bolsa embaixo. Felizmente para mim, parecia perfeitamente limpo, não tinha nenhum cheiro estranho, então não havia nenhum cadáver escondido debaixo da minha cama. Não parecia particularmente cheio de nada, mas realmente havia algumas coisas dentro dele. Nada que fizesse barulho ou tic-tac, como um daqueles relógios armadilhados dos desenhos. Então, o que tinha lá dentro não podia ser tão ruim assim. E, além disso, não era da minha conta. Na segunda noite, eu estou um pouco mais curiosa, mas ainda consigo me controlar. Então, eu deixo a bolsa em paz. Mas no terceiro dia, eu e minha amiga conversamos um pouco sobre isso. A gente tentava imaginar o que poderia ter lá dentro. Quero dizer, não tinha como ele realmente não querer que a gente olhasse dentro da bolsa. Senão ele teria tirado antes mesmo de a gente fazer o check-in, né?
Mas a pergunta continuava. O que exatamente tinha lá dentro? Que ele queria ou não queria que a gente visse? Comecei a me sentir realmente desconfortável com tudo isso, ainda mais porque estava debaixo da minha cama e não da dele. Meu amigo consegue facilmente me ler e começa a falar umas coisas, tipo que são armas de crime desse tipo, e que serei sua próxima vítima. Talvez isso tivesse provocado uma reação no passado, mas nessas circunstâncias não tinha graça nenhuma. E como você talvez já tenha adivinhado, na terceira noite, a horrível curiosidade já tinha me consumido por dentro e tomado conta de mim. Eu me deitei na minha cama, totalmente incapaz de dormir, e ouvi minha amiga roncando no outro cômodo. Não é que o clima tenha acabado ou algo assim, é só que ela ronca muito, muito alto. Tudo o que eu penso é que posso dar uma espiadinha. Só uma espiadinha. E o cara nunca vai saber, não é? Então eu deixo a curiosidade me consumir de vez. Eu preciso ver o que tem dentro dessa bolsa. Eu nem me dou ao trabalho de acordar minha amiga. Só penso no que tem dentro e fora, e ajo como se nada tivesse acontecido. E o trabalho está feito. Então, eu deslizo para fora da cama o mais silenciosamente que posso, só o suficiente para alcançar a bolsa. Eu me sinto como uma ninja por ser tão silenciosa. Eu puxo o zíper bem devagar para não fazer barulho. E durante todo esse tempo a tensão vai aumentando dentro de mim. Quando finalmente vi, tive que morder o punho para não gritar. A primeira coisa que vejo ao olhar dentro da bolsa são brinquedos. Brinquedos de natureza adulta. Acho que é a quebra de clima que me assusta. Que seja o cadáver mumificado da mãe dela ou algo assim. Mas era só um botão de borracha. E pensando bem, até isso era super assustador. Mas o que me fez acordar minha amiga foram as roupas que encontrei na bolsa. Vou ser honesta. Minha curiosidade falou mais alto e, como dizem, eu não deveria ter começado a mexer nas coisas desse cara. Mas, ai meu Deus, estou tão feliz por ter feito isso. Porque além dos brinquedos, havia coisas que me fizeram arrepiar os cabelos. Fraldas para adultos com chupetas, pijamas para adultos superdimensionados com estampas infantis coloridas. Havia muitas outras coisas também, mas a maioria era perturbadora demais para que eu queira mencioná-las. Pensar no que esse cara fez me deixa enjoada. Eu não sou uma rainha do julgamento ou algo assim, mas creio que todos concordamos que esse tipo de coisa é, no mínimo, estranha. Aqui estou eu. São cerca de 1h30 da manhã e estou bem acordada, com minha mente a 1000 por hora. O que pesa a meu favor é o fato de ele ter mencionado a bolsa na conversa. Não é como se eu estivesse apenas curiosa e mexendo nas coisas dele. Não, como meu amigo disse, se ele realmente não quisesse que encontrássemos, ele não teria falado sobre isso e não teria escondido em um dos quartos onde íamos ficar. Eu não me sentia mais segura lá e sabia que minha amiga também não se sentiria mais, assim que ela soubesse o que tinha na bolsa. 1 hora depois, já tínhamos arrumado todas as nossas coisas, sendo o mais silenciosas possível. O plano era deixar as chaves em cima da mesa da cozinha, sair de fininho e explicar a situação para o Airbnb, na esperança de conseguir um reembolso. Nós poderíamos simplesmente sair dali, dar um tempo, nunca mais ter que vê-lo, mas isso seria fácil demais, não é? Porque bem na hora em que começamos a descer com nossas malas pesadas, estávamos fazendo barulho demais. Eu me lembro que ouvir a fechadura da porta da frente girar me gelou o sangue. Mas estávamos presos na escada, não podíamos andar. A gente só precisava passar por ele tentando não olhar nos olhos dele. Você vai sair cedo, não é? Foi o que ele nos disse. Eu só tive que apertar os dentes e balançar a cabeça. Depois ele disse: Você olhou dentro da bolsa, não foi? Assim que as palavras saíram dos lábios dele, eu tive que fazer contato visual com ele. Havia algo de atrevido na atitude dele, como se ele soubesse o que estava acontecendo. Foi tão assustador. Acho que ele deve ter lido isso no meu rosto também, como se o choque do que ele disse fosse tão forte. Ele sabia que eu não tinha conseguido evitar, e ele apenas sorriu. Aquele sorriso nojento se espalhou pelo rosto dele e ele não falou mais com a gente. Quando ele saiu do prédio e começou a descer pela calçada. Essa história estragou nossa viagem por alguns dias. Só falávamos e pensávamos nisso. Mesmo quando tentávamos esquecer para nos divertir, isso nos seguia como uma nuvem negra.
Só quando entramos em contato com a polícia e contamos o que tínhamos encontrado, conseguimos recuperar uma certa tranquilidade de espírito. Obviamente, a polícia não podia fazer nada. Possuir esse tipo de coisa não era crime, apesar de ser perverso. Não havia nenhuma foto, se é que você me entende. Então, tudo o que pude fazer foi recomendar que entrássemos em contato com o Airbnb. Mas eu ainda me preocupo. E realmente espero que ele não faça mal a ninguém. Nós o fizemos ser expulso do Airbnb depois que ele escreveu uma avaliação muito grosseira sobre nós. Enviei e-mails para um membro da equipe de atendimento ao cliente e expliquei exatamente o que havia acontecido. Então havia uma pequena esperança. Essa foi a única vez que isso aconteceu. Assim como todos os outros anfitriões com quem lidamos, o Airbnb foi fantástico. Mas, dito isso, basta uma única experiência ruim para mudar sua opinião sobre algo, não é? Há alguns anos, decidi que descobrir o Airbnb foi a melhor coisa que me aconteceu. E o mais estranho é que tudo isso começou a partir de uma das piores coisas que me aconteceram. Conheci amigos e colegas que perderam um dos pais e enfrentaram a situação de cabeça erguida. A morte deles aconteceu em idade avançada ou após uma longa doença. Era algo que eles conseguiam aceitar. Mas quando perdi meu pai de repente em 2017, isso realmente me abalou. Ele estava em forma e com boa saúde, um tipo de cara muito cuidadoso. E duvido que alguém possa dizer o mesmo do motorista bêbado que o atingiu naquela quinta-feira à noite. A única coisa que deveria amenizar o choque eram as economias e as indenizações do seguro de vida que a família recebeu. Quero dizer, era muito dinheiro. Papai teve que economizar durante anos. O suficiente para pagar a viagem da minha irmãzinha por um tempo que acabou sendo muito longo. Mas eu não queria esse dinheiro. Isso não traria meu pai de volta. E eu só queria que meu papai voltasse. Tive que esperar a dor diminuir antes de decidir o que fazer com isso. E em vez de gastar tudo, decidi investir. Foi nessa época que uma amiga me falou sobre o Airbnb. E que um dos tios dela ganhava muito dinheiro, alugando um apartamento que ele tinha no centro da cidade. É um pouco intimidador gastar essa quantia de dinheiro, mas eu dei o grande passo. Depois de reformar o apartamento e publicar um anúncio no Airbnb, eu tive minha primeira reserva. Em uma semana, a renda era surreal. Em 6 meses, eu já tinha recuperado metade do dinheiro, então investi em outro apartamento. 1 ano depois, eu estava cheia de dinheiro. E mesmo que eu tivesse mantido meu emprego em tempo integral, cheguei ao ponto em que nem precisava mais trabalhar. Férias de luxo, um carrão, a vida era bela. E então, bum! A Covid chegou e minha renda do Airbnb desapareceu completamente. Lembra quando todos nós achávamos que a Covid ia acabar em algumas semanas ou, no máximo, alguns meses? Que crianças de verão adoráveis nós éramos. E eu não era diferente dos outros. Nunca imaginei que as coisas ficariam tão ruins que eu precisaria alugar um daqueles apartamentos apenas para sobreviver. Mas, felizmente, era um mercado de vendedores. A gente não pensaria que seria assim durante uma pandemia, mas para mim estava ótimo. Fui inundada de pedidos para um dos apartamentos. Quero dizer, tive literalmente centenas de pessoas que se candidataram nesse site de aluguel livre. Encontrar o inquilino certo deu muito mais trabalho do que eu imaginava. Entrevistar todos os candidatos foi difícil. Tinha pessoas estranhas se candidatando para o aluguel, e quanto mais eu pensava em quem escolher, mais dinheiro eu perdia. Mas uma manhã, eu acordei com um e-mail de um candidato a inquilino me dizendo que estaria disposto a pagar 350 a mais por mês. Mas ele teria que se mudar antes do final da semana. Ele nem queria visitar o lugar, estava satisfeito o suficiente para se mudar. Com base nas fotos que eu publiquei online, 350 libras a mais. Eram $50 a mais, e uma oferta boa demais para eu recusar. Quando liguei para o cara, ele parecia bem normal. O negócio já estava praticamente fechado. Só precisava entregar as chaves para eles. Mas quando encontrei o cara em dezembro passado para entregar as chaves usando máscara e álcool em gel, mantendo o distanciamento social, ele parecia tudo, menos normal. Eu sou a favor do uso de máscara. E outras coisas também, não me entendam mal quanto a isso. Eu acho que todos nós devemos fazer o que pudermos para vencer isso. Mas esse cara estava completamente coberto, da cabeça aos pés. Uma máscara preta no rosto, um chapéu, um capuz, luvas, tudo. Eu realmente não sabia para quem estava entregando as chaves, sinceramente. Só que eles se identificaram como Stefane e com o mesmo nome do conde que tinha me contactado. Ele mal falou e toda a interação me deu uma sensação ruim. Falei que passaria em alguns dias para ver como ele estava. Ele já tinha pago 2 meses de aluguel além do depósito de garantia. Então eu estava presa com ele por enquanto.
Eu começava a pensar que meu desespero por dinheiro ia me causar muitos problemas. Cerca de uma semana depois, liguei para Stefani para me certificar de que ele tinha se instalado bem. Liguei 6 vezes para Stefani antes que ele atendesse. Quando finalmente atendeu, não parecia estar com humor para conversar. Mas mesmo assim, ele aceitou contra a vontade me deixar passar. Comecei a me preocupar com o estado em que o apartamento devia estar, mas eu não fazia ideia de que não o veria de jeito nenhum. Ele se recusou a abrir a porta para mim, alegando distanciamento social e outras coisas. Eu entendo e respeito isso. Mas existem maneiras de fazer uma inspeção no apartamento sem violar a regra dos 2 metros. Eu insisto, ele recusa. Eu insisto de novo, ele recusa de novo. No momento em que ele ameaçou chamar a polícia, qualquer relação potencialmente boa que poderíamos ter tido foi por água abaixo. Bem na hora que ele diz isso, eu abaixo minha máscara para ser ouvida mais claramente. Foi aí que senti aquele cheiro horrível no ar. Era tão ruim que me fez ficar em silêncio. Por um momento, eu coloco a máscara sobre a boca e o nariz e a conversa com Stefani prossegue. Ele concorda em me enviar um vídeo do estado atual do apartamento. A conversa termina, mas eu fico mais 1 minuto para tentar entender de onde vem esse cheiro horrível. Ela parece impregnar todo o corredor, como se fosse quase impossível encontrar a fonte exata. E como ela é tão intensa, eu realmente não tenho vontade. Só rezo para que não venha do apartamento que acabei de alugar. E apesar de tudo, lá no fundo, não consigo evitar de imaginar coisas. De pensar, será que tem um cadáver em decomposição em algum lugar? Como você pode imaginar que eu estava bem irritada naquele momento? Então, ao atravessar a rua de volta para o meu carro, viro-me para olhar a janela do apartamento. Meus olhos são ruins, mas de repente notei que o Stefani tinha todas as cortinas fechadas. Mas ele escolheu pendurar uma espécie de máscara estranha na janela. Acho que era de papel machê ou algo assim. Parecia muito velho, todo enrugado, com longos pelos pretos emoldurando o rosto assustador. Lembro de ter soltado um suspiro audível, tipo Senhor Todo-Poderoso. Isso vai piorar muito antes de melhorar. E de repente a máscara desaparece nas cortinas. Não é só uma velha peça de decoração assustadora. Alguém estava usando e me olhando. Enquanto isso acontecia, Stefani me enviou um vídeo do apartamento, que parecia muito bom. Só que tinha um canto da sala que ele aparentemente se recusou a me mostrar. Eu insisti sobre isso. Por quê? Ele esconderia justamente esse canto de mim? Por que me mostrar todo o resto, menos isso? Ele fingiu não saber do que eu estava falando e eu decidi desistir enquanto ainda estava por cima. Levou uma semana até que eu começasse a receber reclamações. Outros inquilinos do prédio, que devem ter conseguido meu número com a administradora, começaram a me ligar para reclamar do barulho e do cheiro vindo do apartamento. 20, aquele que eu possuo. Mas depois de um tempo, as ligações pararam de ser reclamações e começaram a ser mais como avisos sobre as coisas que eles tinham ouvido vindas do apartamento de Stefani, e aparentemente os cheiros estavam cada vez piores. Ainda assim, Stefani recusou e continua recusando todo tipo de inspeção formal no apartamento. Passei em frente ao apartamento há cerca de 2 semanas. Uma noite, quando eu voltava do trabalho, tinha ficado até tarde no escritório. Então era por volta das 9 horas da noite quando decidi fazer um pequeno desvio. Assim, só para dar uma olhada no apartamento, fui tomada por um arrependimento quase imediato. Aparentemente, Stefani só usa lâmpadas vermelhas para iluminar o apartamento depois que escurece. E eu olho pela janela tipo, o que esse monstro está fazendo agora? Quando vejo 2 pessoas correndo e pulando na sala completamente nuas, aparentemente ele não mora sozinho lá, apesar de apenas o nome dele constar no contrato. Não considero isso uma história por não ter um desfecho. De qualquer forma, já decidi não renovar o contrato de aluguel do Stefani, e que em 2 meses pedirei para ele sair. Se não, envolverei as autoridades. Mas isso é praticamente a única coisa da qual tenho certeza agora. Eu não faço ideia do que ele está fazendo na minha propriedade maldita, do que ele faz, desse cheiro ruim. Ou quem são essas outras pessoas? As coisas ficaram bem ruins a esse ponto. Como eu esperava que ficariam, mas tenho um pressentimento sinistro de que podem piorar muito mais. E que tirar Stefani do apartamento vai ser muito mais difícil do que eu tinha imaginado. Já nem vale mais a pena gastar dinheiro. Nenhuma quantia de dinheiro vale a pena para descobrir o que ele fez. E eu não quero saber se aconteceu algo realmente horrível lá dentro. Vou tentar mantê-los informados no futuro se eu ainda estiver em condições de fazer isso. Porque só Deus sabe que horrores indizíveis me aguardam nesse apartamento.
E Deus sabe do que Stefan será capaz em seus esforços para impedir que eu e os outros o descubramos. As coisas definitivamente estão prestes a ficar estranhas.